Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte do programa Justiça Eleitoral em Foco. É um prazer novamente estar aqui para conversar sobre os principais assuntos que envolvem o nosso processo eleitoral. Nesta edição, aqui falando o jornalista Daniel Dino e ao meu lado na bancada, a jornalista Nara Assis. Seja bem-vinda, Nara. Obrigada, Dino. É sempre muito bom poder trazer conteúdo de qualidade aos nossos ouvintes. Hoje, nós temos como convidado o chefe da Seção de Análise Técnico-Processual do TRE-MT, Nilson Bezerra, que vai explicar para a gente como funcionou o teste de integridade nas eleições de 2022. Seja bem-vindo, Nilson. Obrigado a todos. Estou à disposição para tentar esclarecer esse assunto bastante polêmico e importante para o entendimento da segurança do processo eleitoral brasileiro. Polêmico, essa é a palavra. Nilson, nós vivemos um intenso debate nos últimos anos sobre a necessidade de auditoria do voto, né, do voto eletrônico, do sistema eleitoral de votação brasileiro. E muitas pessoas têm defendido, têm colocado em discussão a volta do voto impresso, inclusive como uma forma de ferramenta mais palpável para a auditoria do voto. Mas a urna eletrônica, o que nós temos hoje, ela pode ser auditada? Como que nós conseguiremos dar mais segurança ao eleitor que o voto que ela digitou lá no dia da eleição é o voto que realmente foi computado? Olha, eu não vou falar por mim, né? Na verdade, a auditoria, ela é necessária, ela é importante para poder dar confiabilidade ao processo eleitoral. Nós vivemos de credibilidade e essa auditoria, ela acontece todos os anos por iniciativa da própria Justiça Eleitoral. Ou seja, nós procuramos os partidos políticos, o Ministério Público, a OAB, os representantes legitimados para poder acompanhar o processo. Isso sempre aconteceu, isso há mais de 2 décadas isso já acontece. Então, muito antes de alguém questionar a urna eletrônica, nós já fazíamos isso lá no passado, né? E quem diz que o sistema é auditável ou não somos nós. Esse ano, por exemplo, a gente passou e está passando desde o ano 2021 e vai só concluir em 2023 uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Como sabemos, o Tribunal de Contas da União é um dos maiores e melhores órgãos de auditoria do mundo, né? E ele está passando por uma auditoria de 2 anos sobre o processo eleitoral brasileiro. Não só sobre o dia da eleição, sobre a votação em si, mas todas as etapas que antecedem a eleição e as etapas que sucedem o dia da eleição. Então, o Tribunal de Contas da União, que já disse, com todas as letras, que o sistema é auditável e o sistema é confiável. Então, não sou eu que estou dizendo em relação a isso. Em relação ao voto impresso, deixar muito claro que quem define as regras do jogo da eleição não somos nós da Justiça Eleitoral. É o Congresso Nacional, por intermédio das leis, ou seja, a lei eleitoral, a Constituição Federal, é que determina como vai acontecer a eleição. Então, se o Congresso aprovasse uma lei dizendo que teríamos voto impresso, nós teríamos voto impresso. No passado nós já tivemos, inclusive. Só que na época de implementação do voto impresso, houveram, na verdade, uma série de situações que geraram muito mais fragilidades ao sistema, ou seja, muito mais possibilidade de fraude. Por isso o Congresso Nacional entendeu que não era necessário e extinguiu o voto impresso no Brasil. Ele já, em 2002, por exemplo, nós tivemos voto impresso. 20 anos. Ele é muito comum em outros países do mundo e muita gente questiona isso. Por que no país tal tem voto impresso e aqui não? Nos outros países não é comum ter uma justiça eleitoral, uma justiça especializada para isso. E as urnas são muitas vezes compradas de empresas privadas ou alugadas de empresas privadas. E aí você não tem como garantir a confiabilidade do software. Então, para esses casos, é recomendado o voto impresso, por exemplo, tá? Só que o voto impresso ele traz um monte de fragilidades que é muito complicado a gente, em tão pouco tempo de rádio aqui, conseguir explicar. Mas eu vou tentar, de forma resumida, explicar algumas fragilidades do voto impresso. Primeiro grande problema, nós vamos falar em relação à acessibilidade. Ou seja, como que uma pessoa analfabeta vai conseguir conferir o seu voto? Ela vota na urna eletrônica, imprime o seu voto e aí ela vai ler o voto. Como que ela vai ler se ela não sabe ler? Não tem como, tá? Como que uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, vai ler? Um cego vai conseguir ler e saber se votou certo ou não, porque a urna vai perguntar. O voto que foi impresso confere com aquilo que você digitou? Como que ele vai responder sim ou não se ele não consegue ler? Entendeu? Então, só por aí a gente já começa a entender que a gente está descumprindo a Constituição Federal. Porque o artigo 14, caput da Constituição Federal, deixa muito claro que o voto é, entre outras coisas, ele é universal. Universal é o voto de todos. Não é só o voto do alfabetizado. Né? É o voto de todo mundo, inclusive dos não alfabetizados, inclusive das pessoas com deficiência. E aí, quando a gente tem um voto impresso, a gente passa a descumprir a Constituição Federal. Então, por isso, é um dos motivos, dos vários motivos pelos quais não se adota o voto impresso no Brasil. Né? Eu tenho uma dúvida com relação ao voto impresso, que é num cenário
E ignorando tudo que foi dito aqui, mas num cenário que o voto impresso tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, tenha sido implementado, e nós fomos fazer uma auditoria de uma urna X, e nessa auditoria identificou-se que o voto impresso teve 10 votos para o candidato A, e enquanto na urna eletrônica teve 11 votos para o candidato A. E aí, o que vale a auditoria do voto impresso ou a do voto eletrônico? Então, vamos fazer como foi na eleição de 2002, que nós tivemos voto impresso em 2002, né? Então, o voto era eletrônico, na verdade, então a pessoa digitava os votos na urna eletrônica, ela imprimia numa impressora que ficava ao lado, se tinha um visor onde você não podia pegar nesse voto, né? E aí ele fazia a pergunta, o voto que foi impresso confere com o que você digitou? Se a pessoa dissesse não confere, a urna abria uma segunda possibilidade de ele votar. Então, começava de novo a votação. Então, ele votava para deputado federal, para deputado estadual, para senador, para governador, por último, para presidente, né? Numa segunda vez, ele imprimia o voto de novo e perguntava, o voto que foi impresso confere o que você digitou? Na primeira vez que ele disse não confere, então imprimia-se na parte de baixo do voto, dizendo que não confere. E aí recortava e colava numa urna lacrada, né? Se na segunda vez você novamente dissesse não confere, não podemos ficar brincando com a urna e ficar votando 10 vezes. Então, você tem duas possibilidades. Não conferiu na segunda, então eu te entrego agora uma cédula de papel e você vai votar em cédula de papel em apartado, numa urna de lona, né? Então, digamos que 200 eleitores votaram em cédula de papel e 50 eleitores votaram em urna de lona. Então, eu vou agora contar os votos. E aí começava a fraude, porque com voto em papel, voto em cédulas, a gente já começa a ter uma série de problemas que a gente já tinha eliminado no passado. Por exemplo, eu posso ter voto de carreirinha, que a gente fala, ou seja, a gente passa a ter várias situações que vai influenciar na eleição. Então, vou dar um exemplo do que aconteceu de mais comum em 2002. Né? As pessoas eram orientadas, então, a votar dessa forma, ou seja, dizendo que o voto não foi correto, e aí pegavam a cédula de papel, e aí ela depositava na urna de lona, uma cédula falsa. Tá? Ou depositava 2 cédulas, por exemplo. E aí o número de eleitores era X e o número de votos, somando os votos eletrônicos mais os votos feitos em papel, era X mais 1. Ou seja, havia uma divergência do número de votantes. E aí, com isso, as pessoas tentavam anular a sessão eleitoral. Ou seja, então imagina um candidato que não tem muitos votos no bairro X. Então ele tentava anular a urna daquele bairro X onde ele tem menos votos. Então, você está tentando influenciar a eleição por meio da anulação de voto de pessoas. Então, o voto impresso ele trouxe, naquela eleição de 2002, uma série de problemas que fez com que o Congresso Nacional entendesse que não era mais necessário e cortou o voto impresso. Nós sempre falamos para a sociedade que no dia da eleição era realizada uma votação paralela, né? E este ano, essa expressão ela foi substituída. Então, conhecida agora como teste de integridade do sistema de votação eletrônico. Como e quando surgiu essa mudança e por quê, Nilson? Então, vamos lá. Essa votação paralela, que a gente chama de auditoria de integridade do sistema de votação brasileiro, né? Ele, na verdade, é uma das muitas etapas de controle, muitas etapas de auditoria que nós temos do sistema de votação, né? Eu vou citar algumas aqui, não temos tempo para citar todas, mas vou citar algumas. Antes da eleição, um ano antes da eleição, a gente faz a abertura dos códigos-fonte. Então, todos os legitimados, partidos políticos, OAB, Ministério Público, todas as universidades, aqueles que podem ter acesso, eles têm acesso ao código para ver se não tem um código malicioso, do tipo assim, se voto é X, grave Y, né? Então, eles vão analisar o código-fonte um ano antes. Nós temos também os testes públicos de segurança, ou seja, aqueles já analisaram o código-fonte e agora vão tentar invadir a urna, vão tentar mudar o voto, descobrir o voto de cada um, ou seja, esses testes públicos são equipes formadas por profissionais das mais diversas universidades, da Polícia Federal, do Exército, de várias entidades que têm acesso. E o tribunal paga diárias, passagem, todas as despesas para que você vá até o TSE para tentar invadir a urna eletrônica. E você tem um acesso privilegiado que jamais teria no dia da eleição. Por exemplo, a urna é aberta, você tira os parafusos lá e abre a urna. No dia da eleição, como sabemos, a urna é lacrada, você não pode mexer na urna eletrônica, não pode pegar na urna, entendeu? Mas, no teste público, isso é permitido. Nós temos também as cerimônias de assinatura digital, lacração, cerimônia de carga e lacre, cerimônia de preparação de urnas, verificação. Tem uma série de etapas que são feitas antes da eleição, né? E no dia da eleição, nós também temos várias etapas, mas a principal delas, eu diria que é o teste de integridade. Na verdade, ele aconteceu em 3 etapas, né?
Uma delas é o teste de integridade, que era chamado antigamente de votação paralela, onde são sorteadas de forma aleatória urnas de todo o estado de Mato Grosso. Essas urnas são trazidas, são urnas que já estão prontas, preparadas para a eleição, já no local de votação onde elas vão ser utilizadas. Ao serem sorteadas essas urnas no sábado pela manhã, no dia anterior às eleições. Quantas urnas foram sorteadas, Nilson? Foram sorteadas 18 urnas nesse processo, tá? Então, essas urnas foram trazidas até Cuiabá para poder fazer a eleição aqui, ou seja, e a eleição é filmada, ou seja, então você filma a urna eletrônica, filma o teclado, você vota em papel, pega esse voto em papel, digita na urna eletrônica, depois ao final é contado o voto eletrônico e contado o voto em papel para verificar se esses dados vão bater, tá? Ouvinte, você está acompanhando o programa Justiça Eleitoral em Foco e hoje nós estamos entrevistando aqui o chefe da seção de análise técnico-processual do TRE, Nilson Bezerra. Nilson, você estava explicando como que funciona esse teste de integridade. A pessoa, um convidado, um servidor, um técnico digita na urna eletrônica, tudo é gravado, esses votos, né? Só que já aconteceu alguma vez, mesmo gravado, do resultado apresentado na urna eletrônica, essa urna que está sendo testada, ser diferente do esperado, do que foi digitado? Já aconteceu, vamos dizer, um resultado divergente do que era esperado numa urna testada? Então vamos lá. Além dessas 18 urnas, nós tivemos outras 2 urnas sorteadas que foram do local de votação onde aconteceu isso. Todo o nosso teste aqui em Mato Grosso aconteceu na FATEC Senai, ou seja, na Faculdade de Tecnologia do Senai. E aí, nesse local, foram escolhidas 2 sessões, além daquelas 18, mais 2, e essas 20 sessões foram selecionadas. E qual que é a diferença dessas 2 desse local? Os eleitores iriam até a sua sessão para votar e eram convidados também, a caso quisessem, virem até a nossa urna, que foi selecionada, para poder liberar a votação por meio da sua digital. E então, isso foi uma sugestão da Comissão de Transparência Eleitoral, que foi instituída pelo TSE, né? Então, nós tivemos as 18 sorteadas no interior, mais essas 2 do local FATEC Senai. Dessas 20 urnas na eleição do segundo turno agora, nós tivemos 2 urnas que tiveram divergência. Ou seja, ao final, os resultados não bateram. Ou seja, o resultado contado manualmente não bateu com o resultado contado eletronicamente. Teve um voto de diferença. Uhum. Então, o que foi feito? Como tudo era filmado, todos os votos eram filmados, ou seja, você filma o voto em papel e depois digita esse voto em papel na urna. Se identificou que nessas 2 urnas, uma pessoa teve um erro humano, ou seja, ela tinha um voto X na urna no cédula de papel e ela digitou na urna eletrônica um outro voto diferente. E por isso deu essa divergência. Então, ao identificar tudo isso, a gente entendeu que tudo isso foi corrigido. É bom lembrar que essa auditoria ela foi acompanhada, no caso, por uma auditoria independente contratada pela Justiça Eleitoral, pela auditoria do Tribunal de Contas da União e pela auditoria do Ministério da Defesa. Os auditores dessas 3 instituições estavam presentes no local e viram todos os resultados acontecerem. Não houve nenhuma divergência. As 2 divergências que houveram foram corrigidas, porque foi um erro humano. Em todos esses casos, eles afirmaram e assinaram junto com a gente a ata de que tudo houve perfeitamente a integridade. Lembrando que o próprio número de urnas sorteadas, ela foi aumentada por uma sugestão da Comissão de Transparência Eleitoral, que é uma comissão formada por integrantes da OAB, do Ministério Público, do pessoal do Exército. Todo mundo sugeriu que ampliássemos. Antigamente eram apenas 3 urnas, agora a gente ampliou para 20 urnas, né? Então, assim, tudo que a Comissão de Transparência pediu, nós fizemos. E tudo aconteceu exatamente como a gente disse em relação a isso. A gente falou muito aqui, Nilson, sobre urna eletrônica. Só que o sistema eleitoral brasileiro de votação, ele é muito maior. Nós temos lá o sistema de totalização, o software anterior, a recepção dos votos. A pessoa pode falar assim, não, o problema não está ali na urna, o problema está na hora de transmitir o voto, o problema está na hora de somar esses votos. Enfim, existe algum outro teste de integridade numa outra fase do sistema eleitoral de votação brasileiro? Como eu disse, nós temos dezenas de formas de controle, né? Em relação a tudo isso, é importante dizer que todos os dados são... A urna, quando ela imprime os boletins de urna ao final da eleição, essas boletins de urna são fixados na sessão eleitoral para qualquer eleitor possa lá tirar uma foto. E para facilitar, não ter que ficar digitando, a gente gerou um QR Code. Ou seja, basta ler o QR Code e você já tem acesso diretamente ao boletim completo, sem precisar ficar digitando individualmente cada uma das informações.
esses dados são transmitidos ao TSE e se eventualmente alguém mudasse o resultado lá no TSE, seria fácil identificar, porque eu tenho o boletim da minha sessão eleitoral e eu vi que o resultado lá está diferente. Ou seja, então é muito fácil confrontar tudo isso. E isso nunca aconteceu. Nunca alguém conseguiu apontar uma divergência entre o que aconteceu, saiu da urna eletrônica e o que foi totalizado no TSE, por exemplo. Tá? Mas muito se fala sobre muitas coisas assim, absurdas. Por exemplo, antigamente a totalização dos votos acontecia aqui nos TRS. Né? E aí houve uma centralização no TSE. Aí alguém vai dizer assim, não, mas isso é para facilitar a fraude, porque aí não tem que fraudar em 27 tribunais, eu fraudo no TSE só, entendeu? É bom lembrar o seguinte, que o sistema eleitoral brasileiro ele não é exclusivo do TSE. Todo o Estado brasileiro participa de tudo isso. E numa dos testes por segurança, numa das auditorias feitas, a equipe da Polícia Federal, ela fez a seguinte sugestão. Olha, é melhor centralizar no TSE porque seria como se fosse uma casa. Se você tem uma casa de 27 janelas, você tem 27 locais que você tem que garantir a sua segurança. Se a sua casa tem uma única janela, você só tem que garantir a segurança numa única janela. Então, quando você centraliza tudo no TSE, você tem apenas um computador que você garante a segurança. É mais fácil, né, e é menos arriscado para isso. Então, essa centralização não aconteceu por decisão da Justiça Eleitoral. Ela aconteceu por uma sugestão da Polícia Federal, de forma acertada, que a gente acatou e implementou. Muitas das coisas que foram feitas baseadas em sugestões de muitas equipes. Por exemplo, a equipe do Exército que sugeriu a ampliação do número de urnas auditadas, que sugeriu que as urnas auditadas também fossem do local específico onde o eleitor liberasse com a sua própria digital. Né? Então, assim, tudo isso são mudanças que são feitas baseado naquelas boas sugestões feitas pelos diversos órgãos. Né? Já tivemos sugestões da OAB, sugestões do Ministério Público e N outras. Se elas forem válidas, a gente sempre vai implementar. Muito bem, então, Nilson, muito obrigada. Eu espero que você, ouvinte, tenha tido a oportunidade de sanar suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o processo eleitoral de votação eletrônico. E, inclusive, é bom citar aqui que todos esses resultados da auditoria estão disponíveis no site do TRE-MT e as gravações também ficam gravadas no YouTube, no canal do TRE-MT no YouTube. Quero muito agradecer novamente ao Nilson pela presença e até mais, ouvinte. Eu que agradeço a oportunidade e dizer a todos os eleitores que, se tiverem alguma dúvidas, alguma informação, basta procurar a Justiça Eleitoral por meio da ouvidoria, deixe seu contato que nós entraremos em contato para poder nos colocar à disposição. E sempre que a gente identifica um eleitor que tem uma dúvida maior, a gente até convida para ir ao tribunal para poder conhecer de perto, ter uma informação melhor sobre isso. Se você tem uma universidade, por exemplo, você pode convidar o tribunal para dar uma palestra para você, para explicar melhor tudo isso. A transparência é o nosso nome. Ou seja, a gente sempre teve transparência, não é de hoje, não é nesta eleição, isso sempre aconteceu na Justiça Eleitoral. O programa Justiça Eleitoral em Foco fica por aqui. Obrigado, ouvinte, pela companhia e peço a todos vocês que sigam as nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima semana. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.